confeiteira que não entrega os doces ou entrega em menor quantidade, fotógrafo que não aparece ou se aparece não entrega as fotos, assessoria que mais atrapalha do que ajuda. Sim, essas coisas acontecem e nesse episódio eu vou te ajudar a evitar que isso aconteça no seu evento também. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Cunha, proprietária de uma confeitaria de doces finos aqui em São Bernardo do Campo, e eu criei esse podcast na intenção de descomplicar a organização do seu casamento. Na semana passada a gente fez um episódio, foi muito bem aceito, fiquei muito feliz com a repercussão, e resolvi seguir com algumas dicas de como ter um casamento mais tranquilo, seja um evento maior ou uma celebração menor. A gente tem algumas dicas que pode ajudar vocês a ter sucesso nesse caminho. Como eu falei aqui no episódio passado, nas degustações a gente conversa muito com os casais e a gente também conversa muito com outros fornecedores de casamento e a gente escuta muitos casos de coisas que dão errado nos eventos. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês alguns exemplos e algumas dicas práticas do que vocês vão fazer para não acontecer isso com vocês. Tudo que eu falei no começo do episódio é verdade, já ouvi dizer de confeiteira que entrega doces a menos, já aconteceu aqui na confeitaria, acho que umas 3 vezes, de casal ou assessoria ligando na madrugada ou no dia do evento de manhã pedindo doce, porque a confeiteira contratada não cumpriu ou alguma coisa aconteceu. Já ouvi casais falando de outros casais que fotógrafo não entregou a foto. Já ouvi casais falando que demitiu a assessora no meio do evento porque ela estava mais atrapalhando do que ajudando. E claro, como eu falei no primeiro episódio, a gente investe muito dinheiro, expectativa e emoção. O casamento não tem chance de erro, a gente espera que seja um só. E acontecer essas coisas no casamento é muito frustrante, porque você não quer que nada dê errado, você quer que as coisas aconteçam como você planejou, ou até mais, né? A gente gosta de ser surpreendida. E eu posso falar com convicção, no meu casamento eu tive um problema com um dos fornecedores, o único, graças a Deus. Foi um problema pequeno, mas que foi chato. Um dia antes a gente tem que correr atrás de gravata, porque a loja de padrinhos esqueceu de de mandar a gravata para um dos padrinhos. E eu casei num feriado, então você imagina, né? A gente tinha que achar uma gravata no feriado no tom do vestido da madrinha, que foi o que eu escolhi. E foi um trabalhinho. Teve alguns outros percalços com esse mesmo fornecedor, mas também a gente conseguiu resolver. Mas foi chato. Agora imagina algo que pode impactar no resultado final, algo que pode impactar depois, como você não receber as fotos do seu grande dia, é algo muito grave e a gente não quer que as pessoas passem por isso. E eu converso muito com os casais aqui e resolvi trazer isso para vocês também. Ah, Fernanda, mas como que a gente faz então para se segurar que não vai acontecer esse tipo de coisa? Eu costumo falar que a gente não pode, no casamento, testar fornecedor, a gente tem que ter muita segurança do que a gente está fazendo. Então, tem alguns caminhos que você pode seguir. O primeiro é pesquisar bem. Então, olhar os Instagrams dos fornecedores que vocês estão pleiteando, conversar com pessoas que já contrataram. Tem bastante grupos de noivas, onde elas trocam bastante figurinha entre fornecedores, as experiências que tiveram no atendimento, pessoas que já contrataram e que tiveram um bom resultado no total. É sempre importante conversar. No meu casamento, tudo bem que eu já trabalho com isso há muito tempo e conheço bastante fornecedor, mas os fornecedores que a gente escolheu e eu não conhecia, eu fiz questão de conhecer pessoalmente, de conversar, de acompanhar, né, esse tempo todo do planejamento para ver se a pessoa estava ativa ou não. Eu não procurei nenhum fornecedor por preço. Isso é uma coisa que eu falo para os casais aqui. Eu acho que essa é uma das dicas mais primordial. Faz uma lista, escreve mesmo, gente, eu adoro fazer papel e caneta. Faz uma lista de tudo que você quer ter no seu casamento. Isso, para quem está em planejamento, vai me entender. A gente quer colocar tudo, né? Eu queria até fogos no meu casamento. Por mim, eu teria gastado R$1 milhão. Mas aí eu escrevi no papel tudo o que a gente queria, eu e meu marido, e a gente colocou em ordem de prioridade. Então, o que era prioridade e o que não era. Dentro do que era prioridade, a gente procurou bons fornecedores. Então, para a gente era comida, vou falar aqui o que eu coloquei como prioridade, tá? Isso é uma coisa particular, a sua lista pode ser completamente diferente.
Era o espaço. Eu queria um salão que tivesse o espaço da festa e a cerimônia separados, porque a gente casou no mesmo local, mas eu não queria que fosse no meio da festa. E a gente achou, e foi maravilhoso, dentro do que a gente podia pagar. Depois eu priorizei muito a comida, eu queria que fosse muito bem atendido. Eu queria que fosse muito bem servido, porque eu vinha de diversos eventos, principalmente festa infantil, que a gente não era bem servido na comida. Isso era um pesadelo para mim. A minha família come muito, tem uma demanda muito grande, então eu queria que fosse bem servido, tanto que eu, tadinho do rapaz do buffet, eu peguei no pé dele e ele no fim levou um garçom para cada mesa, que era para não correr o risco de não ser bem servido. Os doces, lógico, né? Os doces é até engraçado, porque eu sempre indico uma média de 6 doces por convidado. E no meu casamento eu fiz 10 doces por convidado. Não indico, tá, gente? É muita coisa, mas no meu casamento deu super certo. A mesa não tinha bolo fake, era uma mesa só de doces. E acabou em, sei lá, 10, 15 minutos, a mesa foi totalmente atacada. Deu super certo, eu queria todo esse movimento em volta da mesa, o pessoal levou embora para comer no dia seguinte, enfim, foi um sucesso, eu priorizei isso também. A assessoria, não abri mão, contratei a assessoria desde o começo, eles me ajudaram muito no processo de contratação, no dia da festa foi primordial para a gente poder aproveitar, porque a gente fez um cronograma e ela seguiu direitinho, então a gente conseguiu aproveitar cada momento e fazer tudo o que a gente queria fazer e que foi acordado previamente. A fotografia e o vídeo, para mim, era extremamente importante que fosse uma boa fotografia e um bom vídeo, porque de tudo que a gente investe, além das lembranças, é o registro, né? O vídeo e as fotos, e também não me arrependi. No começo a gente tinha pensado em DJ mesmo, porque é mais em conta, mas eu me encantei pela banda, não conseguia ter olhos para mais ninguém, não conseguia gostar de nenhum DJ, e aí a gente acabou abrindo mão de todo o resto das coisas que eu queria para ter a banda. E não me arrependo em nenhum momento, assim, foi incrível, foi maravilhoso. E por fim, na finaleira, faltando alguns dias para o casamento, eu consegui contratar o bar, que era algo que eu queria também, né? Além da cerveja, eu queria que tivessem bebidas diferentes, e deu super certo. E foi assim meu casamento, gente. A gente teve, sei lá, acho que 8 fornecedores, não mais do que isso. Foi incrível, só que tudo muito bem escolhido. Então, é claro que a gente sabe que tem um investimento, né? Mas dentro do que você priorizar, procura colocar bons fornecedores. Então, não vai muito por preço. Faz uma pesquisa, né? Se um cobra 100 o outro cobra 1.000, alguma coisa tem. Procura outras opções e vai no meio termo. Agora, se você também for muito pelo preço, a probabilidade de você ter uma dor de cabeça é altíssima. Ah, Fernanda, mas você acha que tudo cobra caro? Como que funciona no mercado de casamento? Vou ser bem sincera aqui com vocês. O pessoal até fala, né, mercado de casamento é uma panelinha, quem está dentro não sai e quem está fora não consegue entrar. Não é bem assim. O que acontece? A gente fala que o casamento é um evento único e ninguém indica alguém porque está começando ou para ajudar. A gente não pode errar. Se eu indicar algum fornecedor porque está começando, está querendo entrar no mercado de casamento, e esse fornecedor der alguma mancada com o casal, a gente queima o fornecedor e se queima, porque as nossas indicações acabam que ficam sem credibilidade. E para trabalhar com casamento tem que ter uma responsabilidade muito grande, então você tem que ter já uma certa experiência, você precisa ter uma estrutura. Então vou falar da confeitaria. Uma pessoa que faz doce em casa para festa de 10, 15 pessoas, muito provavelmente não vai conseguir de cara fazer uma festa para 100, 150 pessoas, porque isso exige espaço, exige ferramentas, exige pessoas qualificadas fazendo, então a responsabilidade é muito grande. Já tive casais aqui que contrataram até para festas menores, assim, festa do filho, doce personalizado, a pessoa disse que conseguiria atender e no fim atendeu só metade dos doces, a outra metade não entregou. Então isso é muito perigoso. Então não é que a gente se fecha numa panelinha, a gente indica quem a gente realmente conhece, realmente sabe que entrega, sabe que a pessoa tem responsabilidade, sabe também que aquele fornecedor tem a cara do casal, né? Eu costumo falar isso em relação a alguns fornecedores que eu indico, assessoria, celebrante. Eu conheço mais de um e que eu amo, adoro o trabalho, sei da entrega, mas que eu acho que cada casal tem que se identificar. Então, quando eu indico, geralmente eu indico 3 ou 4 de cada segmento, para a pessoa poder conversar com essas pessoas na segurança de que elas vão entregar, porém, com aquele fornecedor que é mais a cara dele. Porque cada um tem o seu perfil e é totalmente normal. Então, conversa com as pessoas, vê se você se identifica. Uma coisa que eu me preocupei muito no meu casamento também foi contratar fornecedores que se davam bem nos bastidores. Porque a gente sabe que tem alguns fornecedores também que meio que não se bicam.
E aí aquele climinha nos bastidores, eu acredito, Fernanda, tá? Que influencia, que acaba influenciando no seu evento, e eu não queria isso para mim. E tirando a loja de roupa de padrinhos, que eu comentei no começo, o restante a gente foi muito feliz, o nosso casamento funcionou muito bem, do começo ao fim, foi incrível, estava todo mundo na mesma energia, tanto que o pessoal até fala, meu celebrante, a minha banda, quando me encontram, fala, a Fernanda é a noiva que mais curte o pós-casamento, porque toda vez a gente fala do casamento com muita energia, com muita empolgação. Então, é isso, gente. Presta atenção no que vocês vão contratar. Foquem na prioridade de vocês, porque assim vocês não precisam contratar um monte de fornecedor mais barato. Contrata fornecedor bom dentro da prioridade de vocês. E as coisas que a gente quer nos detalhes, muitas vezes lá na frente nem aparece. Se você contratar um monte de fornecedor ruim porque é mais barato, mas porque você quer tudo, provavelmente vai ser um desastre e você vai acabar se estressando, é muita gente para administrar. Então, foca no que vocês priorizam e dentro do que vocês priorizarem, contratem bons fornecedores. E aí, tem que ter contrato. Eu sempre indico as pessoas a pagarem a entrada, não sei como que é a forma de pagamento de cada fornecedor, né? Mas eu fiz assim no meu e aqui na confeitaria é assim também. Paga a entrada, junta o dinheiro e paga o restante lá no final, perto do evento, porque assim você não corre o risco. Já tive casais aqui que pagaram a festa toda e o buffet fechou. Eu não lembro, não sei o nome do buffet, mas é um buffet que até poderia falar se eu lembrasse, porque saiu na mídia. Era em São Paulo. Então, assim, fechou. E aí você faz o quê, né? Por mais que tenha um contrato que você vai colocar na justiça, você vai demorar quanto tempo para receber? Então, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Eu sei que a gente se empolga, que a gente quer tudo, mas toma cuidado, age com carinho, né? Geralmente a gente planeja casamento com tempo, então dá tempo de observar, de pesquisar, de conversar com as pessoas. Outro ponto importantíssimo que eu passei, e eu acho que é interessante vocês se atentarem: presta atenção na indicação dos fornecedores, na indicação do serviço. Por exemplo, aqui na confeitaria, na degustação, a gente indica a quantidade de doces, a variedade ideal, e isso eu não tiro da minha cabeça, são experiências, a gente vai analisando os casamentos que a gente entrega, conversa com os casais, com a assessoria depois, para saber se sobrou, se faltou, se aquela quantidade, aquela variedade funcionou ou não. E isso já tem 7 anos, então a gente tem construído isso de uma forma concreta. E por que eu falo isso? No meu casamento, eu não queria convite físico. Ah, não, a gente faz um convite digital, envia para todo mundo e tá tudo certo. Eu vou fazer só uns 10 para minha avó, para minha sogra, para minha mãe, para a gente guardar de recordação, e fica tudo certo. Aí fui ver os 10 convites que eu ia comprar. Aí conversando com o rapaz do convite, gente, eu nunca tinha casado, então assim, por mais que eu trabalhe com casamento, eu trabalho com os doces. Eu não conheço as outras áreas, né, do casamento em si. E aí o rapaz dos convites me falou: Fernanda, se você mandar digital, as pessoas vão achar que é um churrasco. E aí vão aparecer com camiseta de time, com boné. E, gente, ele acertou em cheio, porque era meu maior pesadelo que alguém fosse com camiseta de time ou boné. Eu não queria, me julguem, mas eu não queria. Eu queria que as pessoas estivessem pelo menos arrumadinha e que elas se dessem o mínimo do trabalho de pentear o cabelo. Enfim, ele foi bem no meu ponto fraco. Ele falou: olha, um convite digital vai parecer que é um churrasco. Só que eu tinha muitas pessoas e a gente não ia ter tempo de entregar tudo. Então, o que eu fiz? Eu falei: vamos fazer o convite físico. A gente fez mais ou menos metade do convite físico e a outra metade eu faço no individual, no digital, mas estava escrito também que era traje social completo, tudo certinho. E, para minha surpresa, a entrega do convite foi uma das partes mais legais do planejamento. Eu amei entregar convite. A gente, para dar uma agilizada, a gente juntava a galera, né? Aniversário de um vai ter churrasco. Aí a gente já levava daquela turma toda. Eu sei que tem foto bem brega com o convite na mão, assim. O amor é brega, né? Casamento é o nível de breguice máximo que eu amo. Então a gente tirou foto com os convites, aí todo mundo abraçava e agradecia. Eu não fiz convite diferente para os padrinhos. O convite dos padrinhos era igual ao dos convidados, aparentemente, né? Num primeiro momento. Aí quando a pessoa abria o convite, os dizeres de dentro eram diferentes. E algumas pessoas não sabiam que seriam padrinhos, principalmente da minha parte. Da parte do meu marido, ele acabou contando previamente, não para todos, mas para alguns. E os meus, a maioria não sabia, ninguém sabia, na verdade. E aí eu entregava o convite, a pessoa achava que estava recebendo um convite de convidado, porque estava todo mundo ali na turma recebendo o mesmo convite. E aí quando a pessoa abria e lia e via que era um convite de padrinho, era uma emoção total, uma surpresa, enfim, a gente não gravou, mas está muito no meu coração e na minha memória, assim, foi um momento incrível. E eu agradeço o rapaz do convite, aliás, Ed, te adoro, obrigada.
Foi incrível, porque ele me proporcionou, além da certeza de que as pessoas não iriam de camiseta de time, de boné, ele me proporcionou uns momentos que eu nem imaginava que eu ia viver, e que se eu tivesse feito tudo digital, eu não ia sentir o que eu senti. Tudo bem que no digital também o pessoal mandava mensagem carinhosa, né, respondendo tudo, mas assim, são carinhos diferentes, não é a mesma coisa, e eu amei entregar convite. Então é por isso que eu falo para vocês, ouçam os fornecedores, né, falem o que vocês esperam, mas ouçam a experiência deles, de todos, tá? Não estou dizendo só dos doces, dos convites, da assessoria. A assessoria tem experiências incríveis, elas sabem tudo que pode dar errado, que pode dar certo, todo o caminho que tem que ser seguido. Mesmo quando a gente inventa moda, porque a gente inventa, né? Eu também inventei algumas modas no meu casamento, elas tentam adequar dentro do que a gente quer, mas também dentro do que é possível, porque senão a gente fica fantasiando muito, e aí você acaba perdendo alguns momentos ou deixando de viver alguns momentos que não é muito legal. No meu casamento mesmo, eu não queria passar de mesa em mesa para cumprimentar as pessoas. Como a gente contratou a banda e foi um investimento muito alto, eu queria aproveitar a banda e meu marido também. Então a gente só tirou foto com os padrinhos e com os pais na mesa e depois a gente foi para a pista curtir. Tanto que a maioria das fotos com os convidados são na pista, na bagunça. E para a gente foi excelente, assim. Eu queria ter feito uma outra coisa, queria ter inserido uma escola de samba e ela falou para mim, Fernanda, você vai inserir uma escola de samba, sendo que você já investiu na banda, a banda não foi barato, e aí você vai perder 40 minutos de banda para uma escola de samba. Vamos pesar para ver se é isso mesmo que você quer? Porque a gente quer tudo, lembra? E aí, não, vamos ponderar, é melhor a gente ter só a banda mesmo e tal, e no fim foi incrível, super funcionou. Então, escutem os fornecedores, conversem com pessoas que entendem, que vivem de casamento, e assim, eu acredito que diminui as chances muito quando você tem segurança. E aí, para finalizar, o que eu sempre falo, principalmente para as noivas, porque os noivos, eles não são tão, pelo que eu percebo aqui na maioria, tá? Não são tão controladores. Mas o que eu percebo nas noivas é que a gente quer administrar cada momentinho, cada detalhezinho. Só que, se você tiver os seus fornecedores de segurança, de confiança, você sentir segurança na sua equipe, você pode entregar e abrir um pouquinho de espaço para se surpreender. Eu fiz isso depois, uns 2 dias antes do meu casamento, falei para minha assessora, você já sabe tudo o que eu quero, a decoração já sabe o que eu quero, todo mundo já sabe o que eu quero. Então agora eu não vou mais me preocupar com nada, agora eu vou curtir e vou aproveitar e estou aberta para surpresas. E foi incrível, gente. No meu dia da noiva, eu não mexi no meu celular ficou com a minha mãe, nem sei com quem estava, na verdade, acho que estava com a minha mãe. Depois ela deve ter entregado para minha assessora. Eu sei que eu só vi meu celular no final do casamento, quando minha assessora me entregou o celular na hora de ir embora. Não mexi, curti muito, aproveitei muito. O dia da noiva foi muito legal, a gente fez com a minha mãe, com alguma das madrinhas e algumas das minhas amigas. Foi muito divertido, super tranquilo, todo mundo na mesma vibe. O casamento, a cerimônia foi incrível, meu celebrante fez uma surpresa junto com a banda para mim, que foi muito maravilhosa também. Depois eu posso contar alguns detalhes. A festa foi muito legal, tudo dentro do controle, né? Tudo dentro do cronograma que a gente colocou, e a gente foi muito feliz. Poucos fornecedores, mas bons fornecedores, pesquisados, sabendo o que entregar, sabendo da qualidade do som, dos instrumentos, sabendo da qualidade da comida. Então, tudo que envolvia a nossa prioridade, a gente fez muito bem feito. E eu acho que esse é o grande tchan da coisa. Então, conversem, pesquisem, não contratem só por preço, pesquisem de verdade, porque tudo que eu contei aqui são coisas que acontecem e deve acontecer muito mais que a gente não fica sabendo ou que a gente ainda não está sabendo. Mas para vocês não correrem esse risco, prestem atenção e se vocês tiverem mais alguma dica que vocês possam passar para as noivas, me escreve nos comentários ou me manda direct lá no Instagram, que aí a gente vai acrescentando esse papo lá, para a gente ter esse manual mais endossado, mais completo, para ajudar os casais que estão em planejamento, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo capítulo.